A Bíblia é a santa palavra de Deus, que nós chamamos também de Sagradas Escrituras, porque são escritos sagrados. Os homens que escreveram a Sagrada Escritura, inspirados pelo Espírito Santo, são chamados de agiógrafos, quer dizer, escritores sagrados. Então, a Bíblia é um livro que tem duas dimensões, uma dimensão divina, porque foi inspirada por Deus, e uma dimensão humana, porque foi escrita pelos homens e para os homens. Por isso, para que a gente possa compreender bem a Sagrada Escritura, possa entender, é preciso que a gente observe essas duas dimensões. Há um lado místico, teológico da Sagrada Escritura, e há um lado que precisa ser conhecido, eu diria, um lado científico, técnico. A história. O Concílio Vaticano II recomenda 3 critérios para que a gente leia bem a Sagrada Escritura, entenda bem, interprete corretamente. Primeiro, observar a unidade da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura ela é um todo. Não é? Você não pode retirar apenas um versículo da Bíblia independente do conjunto. Então aí é a chamada unidade. Segundo, interpretar a palavra de Deus dentro da tradição da igreja. Por quê? Porque foi a igreja quem compôs a Bíblia. Foi a igreja que selecionou esses 72 livros, 45 do Antigo Testamento, mais 27 do Novo, e disse, esses são inspirados. O magistério da igreja, ao longo de muitos anos, né, desde os primeiros séculos da igreja, retirou uma porção de livros que nós chamamos de apócrifos, e são muitos. Chega aí uns 30 do Antigo Testamento, chega aí uns 30 do Novo Testamento. Então, é preciso entender a Sagrada Escritura à luz da tradição da igreja, que berçou a Sagrada Escritura e que, portanto, interpreta a Sagrada Escritura. Você não pode ficar, por exemplo, com uma maçã e dizer, eu não acredito na macieira. A Bíblia ela foi escrita, de certa forma, pela igreja e é interpretada pela igreja. E também o aspecto da analogia da fé. O que é esse terceiro aspecto? Quando você chega a um estudo, você não pode concluir da leitura da Sagrada Escritura alguma coisa que seja contra alguma coisa que ela já apresenta em outro livro, em outro texto. Então, a analogia da fé é a harmonia que existe em toda a Sagrada Escritura, que no fundo revela o quê? Jesus Cristo. O Antigo Testamento prepara para a vinda de Cristo, anuncia Jesus Cristo, os profetas anunciam, né? E o Novo Testamento, então Jesus Cristo se apresenta. Ele mesmo se revela. Meu irmão, minha irmã, que formação, dedicamos ao tema da palavra de Deus, da Bíblia, e a cada domingo, estudando um pouquinho, lendo e meditando sobre esse grande tesouro que nós temos, que é a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura. Queria, antes de mais nada, junto com vocês, pedirmos as luzes do Espírito Santo, né, para que nós possamos meditar e compreender tudo aquilo que o Senhor nos fala. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, devemos pedir essa assistência, né, esta luz infusa do Santo Espírito, que é Ele que nos ajuda sempre a compreender aquilo que o próprio Deus, né, nos fala. Rezemos então juntos a oração ao Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós.
São Jerônimo, rogai por nós. São Benedito, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, para a gente melhor dividir, os assuntos, e não temos condições, claro, jamais de esgotar todo o tema da Palavra de Deus. Não se trata aqui de um curso de teologia bíblica, mas apenas algumas noções sobre a Sagrada Escritura. Nós dividimos em 4 domingos esta formação. Domingo passado, o seminarista Rafael nos deu aqui algumas noções de como se formou, o Antigo e o Novo Testamento. E hoje a minha intenção é passar para vocês um pouco dessa chave de leitura da Palavra de Deus para que possamos interpretar o Antigo Testamento. E nós queremos sempre lembrar que toda a mensagem da Palavra de Deus traz para o povo de Israel e também para nós hoje, novo povo de Deus, a igreja, esta esperança, da vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Messias, o Salvador. E toda esta história do povo de Deus do Antigo Testamento está perpassada por essa esperança, a vinda do Messias, aquilo que nós chamamos da promessa messiânica, que vai se cumprir, claro, no Novo Testamento, em Jesus Cristo. Jesus, ele é a palavra eterna do Pai, e Jesus é a plenitude, de toda a palavra de Deus. Por isso, então, eu queria iniciar com um pequeno trecho que está no Novo Testamento, mas que é dirigida ao povo hebreu, ao povo da Antiga Aliança. É exatamente a epístola, a carta aos Hebreus. E ela começa falando exatamente sobre isso. Primeiro versículo, primeiro capítulo, primeiro versículo da carta aos Hebreus. Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas, e ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto do céu, tão superior aos anjos quanto excede o deles o nome que herdou. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou então, eu serei seu pai, e ele será meu filho. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Que interessante esses 6 primeiros versículos desta carta, porque já dá uma noção a nós, aquilo que eu chamei de chave de leitura, de chave de interpretação, de todas as profecias, todas as promessas feitas ao povo da antiga aliança. Começo observando isso daqui. Muitas vezes Deus falou outrora aos nossos pais. Deus fala por meio da criação, Lá no livro do Gênesis, a gente acompanha o relato da criação, Tudo que foi criado, e foi criado por meio da palavra de Deus. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus disse, pronunciou uma palavra: faça-se as plantas, os animais, e as águas, os mares, os rios, e tudo foi feito. E em todo aquele relato, da criação, em 7 dias, depois termina ali dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E nós fomos criados, segundo a palavra de Deus.
Então Deus fala por meio de toda a criação aos homens. Deus fala por meio desta palavra criadora. E quando a gente pega ali o prólogo, a introdução do Evangelho de São João vem nos lembrar exatamente de uma linguagem mais teológica sobre esse mistério da encarnação, né, da palavra, do Verbo de Deus que se fez carne no seio da Virgem Maria e habitou entre nós. Então Jesus, Filho de Deus, eterno de Deus, o Verbo eterno de Deus, se encarnou, veio ao mundo. Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Ele veio para nos salvar. Lá na introdução, no prólogo do Evangelho de São João, está exatamente dizendo isso. No princípio era a palavra, o Verbo. A palavra estava com Deus. A palavra é Deus. Tudo foi criado, foi feito por meio dela. Nada do que existe não foi criado sem a palavra, né? E aí continua o prólogo falando que esta palavra estava no meio dos homens, mas os homens não acreditaram, não acolheram. Veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. E aí chega um momento em que São João diz: e chegada a plenitude dos tempos, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vejam se não é o mesmo que o autor sagrado da carta aos Hebreus nos diz. Muitas maneiras, de muitos modos, Deus falou antigamente aos nossos antepassados, pela criação, pelos profetas, mas ultimamente, nesse tempo, na plenitude dos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho, seu próprio Filho. Jesus é a palavra que se faz carne e habita entre nós. Para a gente chegar a essa conclusão, é preciso a gente acompanhar um pouquinho a história da salvação no Antigo Testamento, né? Sabemos que o Antigo Testamento é formado de alguns blocos de livros, né? Os 5 primeiros livros é chamada Torá, ou Pentateuco, né? 5. E aí, nesses 5 primeiros livros está, em especialmente, a lei, né, dada ao seu povo por Moisés, como também a aliança feita aos nossos patriarcas. E vejam que a antiga aliança com Abraão, Isaac, né, Jacó, a formação das 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, e também ali a lei, né, entrega a Moisés, ao seu povo, os mandamentos, era uma aliança exatamente de amor para com o povo, uma aliança de salvação. É a antiga aliança, né, a lei. E é interessante, se a gente observar alguns textos no Antigo Testamento, sobretudo nesses primeiros livros, aqui já vemos alguns sinais daquilo que mais tarde aconteceria com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Apenas, não temos como aqui esgotar todo o ensinamento, mas apenas para lembrar um episódio, eu queria lembrar a vocês aquele episódio do sacrifício de Isaac, né? Quando Deus promete a Abraão, né, pela sua fidelidade, pela sua fé, uma promessa de herança, uma terra e também o filho da promessa, que é Isaac. E depois Deus então pede a Abraão para sacrificar o seu único filho. E lá no livro do Gênesis a gente acompanha, né, aquele episódio em que Abraão sobe o monte Moriá com Isaac para fazer o sacrifício. E é interessante que a gente vai lendo na leitura como que o filho pergunta ao pai, né, Abraão: temos a lenha para o sacrifício, temos o fogo, mas aonde está o carneiro, né, o animal para o sacrifício? E aí Abraão apenas responde ao seu filho: Deus providenciará. Então, queridos, vejam como que aqui, já no Antigo Testamento, a palavra já nos dá sinal de tudo aquilo que o Messias, o Salvador esperado, faria para nos salvar. Aquilo que nós ouvimos, quando Abraão estende a faca para sacrificar o seu filho,
Deus o chama e diz para ele não cometer nenhum mal contra seu filho, né? Porque agora sabe que ele teme a Deus. E Abraão então oferece um carneiro, né, em sacrifício de louvor a Deus naquele momento, em lugar do seu filho. E Isaac foi poupado a sua vida. E vejam que na cruz, Deus não poupou o seu próprio filho para que nós tenhamos vida, né? Jesus foi sacrificado na cruz como sacrifício da nova e eterna aliança, o sacrifício de amor de um Deus que entrega seu filho para que nós sejamos salvos, para que nós tenhamos a vida, né? Por isso a própria palavra de Deus muitas vezes vai dizer, colocando de maneira plena na própria boca do Cristo, aquelas palavras do salmista: de muitos modos, né, Deus não satisfez mais os sacrifícios de bode, de carneiro, mas quando eu entrei no mundo, eu disse: eis que venho, Senhor, fazer com prazer a vossa vontade. Então Jesus, ele realmente, livremente, ele doa a sua vida para fazer a vontade do Pai, que é a nossa salvação. E depois desses 5 primeiros livros, nós temos no Antigo Testamento também os profetas, aqueles que falam, né, em nome de Deus, aqueles que tiveram a missão de ser no meio do povo a própria boca de Deus. Daí vem a palavra profeta, né? Aquele que não só anuncia as profecias que se cumprirão no Cristo, mas também aqueles que denunciam, né, os erros, as faltas de observância da aliança, e chama sempre o povo à conversão. Poderíamos aqui lembrar tantos profetas, né, do Antigo Testamento, mas queria apenas aqui ficar em 2 profetas, sobretudo o profeta Jeremias, né, o profeta Ezequiel também, que tiveram a missão de transmitir aquilo que estava no rolo, né, no livro da palavra de Deus. Inclusive, um dos episódios que nós conhecemos bem é aquele episódio que Deus manda o profeta comer o rolo da palavra de Deus, né? E no momento em que ele come, ele sente ao paladar a palavra suave, doce como mel, mas depois essa palavra também se tornou amarga no seu estômago, né? E vejam que aqui está a missão do profeta. O profeta é aquele que recebe a palavra, né, mas tem a missão de transmitir esta palavra ao povo de Deus, mesmo que em alguns momentos a palavra seja doce, suave, em outros momentos também seja uma palavra dura, mas uma palavra que nos chama à conversão, né? Quantas vezes outrora Deus falou ao povo pelos profetas, mas não quiseram ouvir os profetas. É interessante para a gente fazer aqui um paralelo naquelas parábolas que Jesus contava, né? Tem uma delas que Jesus fala que o dono da vinha enviou aos vinhateiros muitas vezes os seus empregados. E o que fizeram com os empregados? Apedrejaram uns, mataram outros, né? Exatamente, os profetas. Eles vieram para anunciar a vinha do Senhor, mas não quiseram acolher, né, a mensagem profética. Temos também uma parte do livro do profeta Isaías, que nós chamamos de Cânticos do Servo Sofredor, e ali nós não temos a absoluta certeza de a quem o profeta chamava esse servo, mas percebemos claramente o quanto as palavras do profeta Isaías, escritas tantos anos antes de Cristo, se cumpre perfeitamente em Cristo. Tem alguns trechos do livro do profeta Isaías, sobretudo nessa parte dos cânticos do servo sofredor, que o profeta diz: eis o meu servo. Ele não tinha aparência humana, né? Foi macerado, cuspido,
foi maltratado. E tudo isso nós vimos acontecer com Jesus no caminho do Calvário, né? Jesus foi flagelado, cuspido, zombado, maltratado e não abriu a boca, né? Como servo, ele conduziu-se ao sacrifício. E o Salmo 21, que nós tantas vezes rezamos nas missas, né? Ou cantamos, inclusive aqui, permitam localizar, o Salmo 21, ele praticamente canta, né, esta visão profética dos sofrimentos do servo. Meu Deus, por que me abandonaste? E permanecereis longe de minhas súplicas, de meus gemidos? Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis. Imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. E continua o Salmo, né, mais embaixo, dizendo: todos que me veem zombam de mim, dizem, meneando, balançando a cabeça, esperou no Senhor, pois que Ele o livre, que o salve, se é verdade que Ele o ama. Mais embaixo no Salmo, né, rasgaram as minhas vestes, transpassaram minhas mãos e os meus pés. E assim por diante. Depois vocês podem ler todo o Salmo 21 em casa. E tudo o que o salmista escreve nesse salmo, a gente vê praticamente se cumprir no relato da paixão do Senhor, né? Rasgaram suas vestes, transpassaram suas mãos, seus pés, zombaram dele, caçoaram, coroaram de espinhos. Na boca do próprio Cristo, né, ele reza esse salmo na hora da sua paixão: meu Deus, por que me abandonaste? Né? Na boca dos ladrões que foram crucificados ao seu lado, é colocado parte desse salmo, né? Quando os ladrões perguntam a Jesus, um deles, né, se você é o Filho de Deus, salve a ti mesmo e a nós. E o bom ladrão repreende, né? Tu nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Ele nada fez para merecer, nós sim. E pede a Jesus aquela bonita frase: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E o próprio Jesus confirma, né, a salvação daquele que talvez seja o primeiro redimido, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essas são algumas profecias que nós vemos no Antigo Testamento, mas que se cumpre perfeitamente em Cristo, né? Antes ainda de chegar ao profeta que eu queria me deter mais nesse encontro de hoje, que é São João Batista, praticamente o último profeta do Antigo Testamento, queria lembrar também algumas profecias relacionadas ao próprio nascimento do Cristo, né? Lembram-se quando é pedido um sinal, né, a Deus a respeito do Messias, e o sinal que está lá na profecia do Antigo Testamento é esse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado de Emanuel, o Deus conosco. Esta virgem, a própria Virgem Maria, né, que deu à luz o Filho de Deus, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Também aquelas profecias que falavam a respeito da missão do Messias, né, do Salvador. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou a proclamar a boa nova aos pobres, anunciar um ano de ação de graças, curar os enfermos, os paralíticos voltarão a andar, os cegos a enxergar. E tudo isso era sinal mesmo da presença do Messias. E por isso então nós vamos entender agora quando essa profecia se cumpre exatamente no Novo Testamento, no Evangelho de São João, quando João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, ele manda os seus discípulos
para fazer uma pergunta a Jesus. Perdão, antes do Evangelho de São João, em Lucas, capítulo 7, versículos do 18 em diante. Jesus e João Batista. Os discípulos de João referiram todas essas coisas, ou seja, as curas, os milagres que Jesus fez, curando o servo do centurião, o filho da viúva de Naim, tantos outros milagres, libertando as pessoas do mal, anunciando o sermão da montanha, as bem-aventuranças. E aí contam tudo isso a João Batista, e João chamou 2 discípulos e envia até Jesus para perguntá-lo. Olha a pergunta que os discípulos de João Batista fazem a Jesus: és tu que há de vir? Ou devemos esperar por outro? Então, a pergunta que João Batista faz é exatamente aquela que vem confirmar a chegada do Messias, do Salvador, Você é aquele que todo Israel esperava, ou a gente tem que esperar por outro? Chegando esses até Jesus, perguntaram: João Batista enviou-nos a ti, perguntando: és tu que há de vir ou devemos esperar por outro? Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças, e libertado dos espíritos malignos, e dado a vista a muitos cegos. Então, respondeu-lhe, aqui no versículo 22, capítulo 7 de São Lucas, diz: ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. Vejam, queridos, diante da pergunta se ele era o Messias ou não, Jesus não respondeu sim. Jesus apenas manda dizer aquilo que eles viram e ouviram a respeito dele. Ide anunciar a João o que tem visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, ou seja, tudo aquilo que a profecia no Antigo Testamento anunciava que seria o tempo messiânico, o tempo da chegada do Messias, se cumpre aqui em Jesus. Realmente, Jesus é aquele que libertava, que curava, que trazia de novo a vista aos cegos, os paralíticos andavam, anunciava a boa nova aos pobres. Então, a profecia se cumprindo, Por isso, no momento da paixão de Jesus na cruz, quando o Senhor oferece a sua vida para nos salvar, a última palavra de Jesus na cruz foi essa: tudo está consumado. Tudo se cumpriu. Nada do que foi profetizado, nada do que foi anunciado no Antigo Testamento não ficou sem cumprimento. Tudo se cumpriu, tudo está consumado. Jesus cumpre a sua missão de Salvador do mundo. E por isso é com esta ótica, com esta visão que nós devemos olhar para o Antigo Testamento. Às vezes a gente fica um pouco preso a alguns detalhes. É claro que é importante a gente aprofundar o gênero literário, a época que foi escrita, a quem o autor sagrado dirigiu aquele livro. É importante aprofundar livro por livro, da Bíblia. Eu até aqui aproveito essa ocasião para aconselhar a todos os fiéis, que tenham vontade de conhecer um pouquinho mais a Bíblia, mas às vezes não tem oportunidade de fazer um Mater-Eclésia, um curso de teologia bíblica. Se tiver oportunidade, vale a pena, Mas a própria Bíblia de Jerusalém, que a gente tem várias edições da Sagrada Escritura, essa que eu uso é a Ave Maria, mais conhecida, mas a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia mais escrita para estudo mesmo, ela sempre traz uma introdução a cada livro da Sagrada Escritura. E o quanto essa introdução
ela é válida para o nosso conhecimento, né? Para a gente poder ler a palavra de Deus, conhecendo um pouquinho mais daquilo que estamos meditando, estudando, né? Claro que a palavra sempre é viva, né? Eficaz. Quando a gente lê a Bíblia também de forma orante, Deus nos fala, Deus nos ajuda a compreender. Mas quanto é importante também a gente estudar, né? Conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus. E é isso que nós queríamos deixar hoje como ensinamento deste nosso segundo encontro, né? Ler o Antigo Testamento com essa chave de leitura, né? Toda uma preparação para a vinda do Messias, né? E tudo aquilo que foi profetizado ao povo se cumpre com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por último, eu queria aqui ainda terminar com o testemunho que São João Batista dá de Jesus, né, no início da sua missão, depois que João Batista batizou Jesus. Muitas pessoas foram até João Batista e lhe perguntaram: quem és tu? Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. É bonito a gente ver esta humildade de João Batista e ao mesmo tempo a consciência de que ele veio, como dizia o profeta Isaías, preparar os caminhos para a chegada do Senhor. Então João Batista diz bem claro aos levitas, aos sumos sacerdotes de Jerusalém: eu não sou o Cristo. Pois então, quem és? Perguntaram a ele. És tu Elias? Disse ele: não. És tu o profeta? Ele respondeu: não. E perguntaram de novo: dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Isso está no início do Evangelho de São João, no primeiro capítulo, testemunho de João Batista. E olha a resposta que João Batista dá aqui no versículo 23. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto, né? Os padres da igreja diziam que o que é a voz sem a palavra? A voz, ela é apenas um som, né? O ar que sai dos pulmões e vibra as cordas vocais e faz um ruído, um som. Isso é a voz. Mas o que dá sentido à voz é a palavra, né? O que faz vocês compreenderem o que eu estou dizendo com a minha voz é exatamente as palavras. Então, os padres da igreja fazem esse paralelo, né? João Batista é a voz que clama, que pede as pessoas para se prepararem, endireitar as veredas para a chegada do Senhor. Mas Jesus é a palavra eterna do Pai, a palavra que se fez carne. E por isso, no dia em que João Batista, ele se encontra com Jesus, né, ali no Rio Jordão, João Batista diz a todos que o seguiam, seus discípulos, versículo 36 em diante: e avistando a Jesus que ia passando, disse João: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Essa palavra que nós usamos na Bíblia até hoje, na missa, perdão, até hoje, antes de comungar. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro que sacrificou a sua vida na cruz para nos salvar. João Batista aponta aqueles a quem nós devemos seguir, aquele a quem nós devemos seguir. É interessante que o próprio João Batista, a partir desse encontro com o Senhor, ele começa a sair de cena para que as pessoas pudessem seguir o próprio Cristo, né? É bonito quando João Batista diz: eu vos batizei com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito.
E eu não sou digno nem de desamarrar a correia de suas sandálias. E ele termina dizendo: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Então, como a gente percebe em toda esta profecia, em todos esses anúncios, tudo sendo preparado para a vinda do Messias. E a partir do momento que nós encontramos Jesus, a partir do momento que nos é apontado aquele que é o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, nós devemos segui-lo, né? Com humildade, devemos deixar que a sua palavra tome conta sempre da nossa vida. Então, acredito que é esta mensagem que eu gostaria de deixar hoje para vocês aqui nesse nosso encontro de formação, né? Claro que, como disse no início, nosso objetivo não é esgotar tudo aquilo que o Antigo Testamento nos ensina. Pelo contrário, temos que ter até muito mais dedicação, né, para estudar cada livro do Antigo Testamento. Mas se vocês passarem a ler a Bíblia com esta ótica, com esta visão, tudo vai se tornar muito mais claro, né? Tudo aquilo que está no Antigo Testamento se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso único Salvador. Por isso, termino desejando, como até falei hoje, que a palavra de Deus, ela seja luz para os vossos passos, que ela ilumine seu coração, sua consciência, a fim de que a nossa vida se torne sempre um evangelho vivo. Quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais conhecemos e amamos nosso Senhor. Por isso desejo que esses domingos que nós estamos tendo a oportunidade aqui de refletir, nos motive cada dia mais a ter o livro sagrado diante dos nossos olhos, né? Como é muito importante, não seja apenas nesse mês de setembro, mas durante todo o ano, que a gente possa ler, meditar, rezar com a palavra de Deus, que ela seja esse alimento diário para cada um de nós. Nem que seja um versículozinho do Evangelho de cada dia, né? Não seja a Bíblia apenas um livro de enfeite na nossa casa, mas um livro de cabeceira mesmo, onde todos os dias, assim como eu alimento o meu corpo com o pão de cada dia, que eu também alimente a minha alma com esta palavra de vida, esta palavra de salvação, que é o próprio Cristo. Então, muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por ter mais uma vez participado conosco deste encontro. Nos próximos domingos, nós vamos continuar ainda a meditar sobre esses temas e desejo que nesse mês da Bíblia a palavra de Deus possa trazer uma chuva de graças para cada um, para suas famílias, para toda a nossa comunidade paroquial. Então desejo e rezo nessa intenção e deixo aqui a bênção de Deus a você e a toda a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Jerônimo e São Benedito, nosso padroeiro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.